Esse tecido aqui, eu cortei uma saia nele, godê. Então, ele tá todo cortado no godê. Então, ele vai ser mais chatinho pra eu poder fazer as dobras nele. Lembra sempre de fazer a dobra respeitando a auréola, para que a gente possa respeitar o fio do tecido. Aqui vai caber a minha parte das costas. Deixa eu puxar ele mais pra cá. Ó, aqui são as minhas costas. Eu vou usar esse clips grandão, ou pode ser aquele pequenininho também, tipo esse, ou pode ser aqueles bico de pato, qualquer coisa, pra colocar. Lembra só, olha, desafiador tá nesse tecido aqui, mas vamos tentar mesmo assim. Aqui vai dar. Lembra sempre que eu vou ter que cortar no fio, né? Então, a minha auréola, ela tá exatamente paralela a isso daqui. Óbvio que se eu tivesse um retângulo cortado no meu tecido, seria infinitamente mais fácil, mas eu não tenho, então vai nesse daqui mesmo. Como eu tô com um tecido muito limitado, ao invés de eu fazer essa parte aqui, ó, que dá uma dobra certinho nas costas, eu vou fazer na minha frente. Por quê? Porque essas costas aqui, se eu precisar fazer uma costura aqui no meio, tipo, se eu não tiver tecido suficiente, precisar cortar uma parte num lugar, outra parte em outro lugar, eu consigo fazer uma costura aqui no meio e tá tudo certo. A frente eu não consigo fazer isso, então eu vou cortar primeiro a minha frente, pra que eu tente, pra que eu aproveite o máximo possível. Eu quero deixar a parte escrita pra cima pra vocês enxergarem. Pra que eu consiga o máximo possível aproveitar o meu tecido. Eu deixei margem de costura aqui? Não deixei. Então, eu vou deixar agora a nossa margem de costura. Não se esqueçam de deixar margem de costura. Onde que eu vou deixar margem de costura? Todos os lugares que tiverem uma costura. Onde vai ter costura nessa blusa? Vai ter costura. Na parte da frente, ele vai ter costura em todas as partes, menos no meio, né? O meio, na verdade, é só uma dobra do tecido. Então, eu vou deixar a margem de costura em absolutamente toda a minha volta da minha blusa, inclusive embaixo, que eu vou fazer uma barrinha, tudo bem? Ó, é só vocês pegarem a blusa que vocês têm, a roupa que vocês têm e ver. Tem costura aqui? Eu deixo no decote. Tem uma costura aqui? Eu deixo aqui no canto. Tem uma costura aqui? Eu deixo aqui um espaço de costura. Tem costura aqui? Deixo o espaço de costura aqui também e costura na barra. Vou pegar aqui uma caneta fantasminha e essa parte da frente, lembra? Eu vou costurar, eu vou cortar 2 vezes, porque eu quero ela dupla. Então, eu vou considerar aqui, e eu faço tudo isso ao olho, tá? Eu vou deixar aqui uma média de 1 centímetro, mais ou menos, a mais de tecido. Se vocês quiserem colocar um alfinete para que o tecido não fique para cima em lugar nenhum, pode colocar. Então, eu venho aqui, ó. Aqui também vou deixar mais 1 centímetro. Na minha cava, mais 1 centímetro. Na minha lateral, mais 1 centímetro, respeitando esse detalhe aqui da minha pence. Ó, venho aqui. Eita, que aqui deu uma diminuída. Posso fazer ele à mão desse jeito, ou eu posso usar a minha régua. E na minha régua, eu me guio de 1 centímetro em 1 centímetro, ó. E eu vou fazendo a curva. Na minha régua. Não tenho régua, faz a mão livre. Na barra, eu vou deixar 2 centímetros maior. E agora, eu corto a minha frente. Ah, antes disso, eu vou fazer uma marcação
de onde é o meu ápice da minha pence. Então, ela vai vir daqui, aqui. Ó, eu faço essa marcaçãozinha aqui. Como o meu tecido, ele é bem transparente, eu vou pôr uns alfinetinhos aqui, porque depois eu vou virar ele e vou marcar isso do outro lado também. Mas eu não quero que o tecido dance um sobre o outro. Agora eu corto. Vou até tirar isso aqui, ó, que isso aqui agora só tá pesando. Frente. Vou pegar aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando aí no vídeo, mas eu tô enxergando daqui, exatamente onde tá o meu pontinho. E aonde tá o meu pontinho aqui. Agora eu vou juntar daqui, aqui, daqui, aqui, só pra ficar bem fácil na hora de eu fazer essa pencinha. Vou replicar essa frente em mais uma parte do meu tecido. Lembra sempre agora de fazer a marcação da pencezinha, ó. No mesmo lugar, se na frente, na parte da frente, que vai ser a frente, tem uma pence, na parte do forro vai ter que ter a mesma pence, tá? São modelagens idênticas. Pronto. Frente com frente. Pode tirar os alfinetes. Eu vou mostrar depois pra vocês o passo a passo de como eu vou costurar essa blusinha minha, tá? É claro que vocês, dentro do que vocês forem fazer de vocês, vocês vão ter sempre que olhar o avesso da blusa de vocês, de como foi feito. Tá vendo que as minhas costas não vão caber? Então, eu vou fazer metade e metade e vou fazer uma costurinha nas costas. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, porque pode acontecer isso no de vocês. Ó, eu vou usar, então, a minha auréola aqui, pra que eu saiba como que está o meu fio. Lembra? Eu coloquei aqui margem de costura? Não coloquei. Então, eu vou colocar no tecido.
Aqui, como é só uma dobra, eu normalmente não colocaria margem de tecido, mas a verdade é que eu vou ter que colocar uma margem de tecido, porque eu vou ter que ter uma costura aqui no meio, né, de uma parte na outra. Então, eu vou aqui também colocar uma margenzinha de costura de 1 centímetro. Meu ombrinho ficou exatamente igual a da minha parte da frente. Então, eu vou pegar uma das minhas partes da frente e vou colocar aqui ombro com ombro na parte que eu vou cortar, ó. A minha parte da frente ainda tá um pouquinho maior do que essa daqui. Então, eu só vou dar uma ajustadinha aqui pra que eu deixe eles exatamente igual e os encontros casem. Lembrando que aqui é o meu meio costas. E eu vou ter que cortar agora, depois que eu cortar esse, eu vou ter que cortar outra parte, igual essa parte aqui, espelhado, né? No meu tecido aqui, eu não tenho muito um frente e costas do tecido, mas mesmo assim eu vou respeitar o lado do tecido que eu tô usando e vou cortar no outro lugar, a outra parte espelhado desse. Se vocês, por acaso, forem fazer tiverem numa situação dessa, com pouco tecido, um tecido contadinho, o que vocês vão ter que tomar cuidado de fazer? Não pegar essa parte e cortar ela assim, porque daí vocês fazem duas partes exatamente iguais, e não é isso que a gente quer duas partes, uma parte espelhada na outra. Então, se eu cortei a minha primeira parte assim, a minha segunda parte, eu vou cortar assim. Tá? Lembrando que todas essas imperfeições de tecido a gente resolve depois passando no ferro ele. E agora vamos para a máquina de costura. Essa daqui é a parte das costas da minha blusinha. Então aqui nas minhas costas eu tenho viés aqui e viés aqui. Tudo que eu for fazendo aqui, eu tô fazendo, tem que olhar a minha blusa e ver como que foi feita, ó. Nessa daqui, ela foi feita costurada uma na outra, a frente dupla. Então, eu tô fazendo a minha frente dupla lá, até porque meu tecido, ele é bem parecido com esse. E isso é uma coisa bem importante, que vocês façam sempre. Não adianta vocês quererem pegar um tecido desse daqui e replicar numa malha. Vai ficar muito estranho. Vocês têm que pegar o tecido que vocês forem usar do mesmo tipo desse tecido aqui, ou muito parecido, sabe? Se ele não tem elasticidade, não tem elasticidade esse daqui também. A mesma coisa, vocês têm que seguir aí um padrãozinho para que vocês possam acertar o máximo possível numa modelagem que a gente está chamando aí de modelagem café com leite, justamente porque ela não é uma modelagem profissional, ela não é uma modelagem padronizada. Ela é uma modelagem que a gente está usando de referência. Peguei aqui minhas costas. E eu decidi que eu vou fazer os lugares que eu tenho que fazer com viés, que é na minha cava e no meu decote, eu vou fazer com viés de cetim, tá? O viés de cetim que eu tenho aqui, ele é branco, ele não é cru, mas a diferença tá bem pequena. E como eu tô fazendo uma blusa pra mim, que eu tô querendo fazer uma coisa rápida mesmo, não quero perder muito tempo nessa confecção, eu vou usar essa mesmo, para que seja mais rápido. Agora, então, eu vou deixar a minha parte das costas já montada, para que depois eu só junte com a minha parte da frente. Então, vamos fazer a costura francesa, que a gente já aprendeu ali na aula de costura francesa. Então, eu coloco costas com costas, avesso com avesso, né? Também conhecido como avesso com avesso. E vou costurar avesso com avesso, para depois refilar o meu tecido e deixar bem legalzinha, costura bem bonita. Dá um retrocesso e eu vou deixar fazer essa costura aqui toda com... Tô usando aqui, ó, de referência esse unzinho que eu tenho aqui. E vou juntar parte com parte. Lembra daquilo que eu sempre falo pra vocês.
a parte do dentinho aqui da máquina, ela tende a puxar um pouquinho mais do que a parte de cima. Então, a gente sempre costura segurando meio firme aqui na costura, para que o tecido de baixo não corra mais que o de cima, tá? E é importante que a gente deixe ele sempre junto. E para eu fazer minha costura reta, eu vou sempre olhar aqui em um único ponto na parte aqui do meu guia de tamanho. Costurei, eu vou agora refilar. Ó, tô retomando, gente, tudo que a gente já aprendeu aqui no nosso curso, tá? Várias técnicas que a gente já aprendeu no curso. Então, agora, minha costura tá aqui. Eu vou refilar o meu tecido, ou seja, eu vou cortar, deixar ele uma distância menor entre a costura e o tecido. Vou deixar só um tecidinho mais estreito aqui e vamos virar ele e costurar nessa parte aqui que vai ser o meu avesso. Essa daqui é a parte direita do meu tecido. Então, eu ponho aqui na minha mesa e refilo todas as minhas costas. Refilo aqui minhas costas. Eu gosto mais de cortar na mesa, tá, gente? Porque eu gosto sempre de, na hora de cortar, deixar essa parte aqui da tesoura, ó, encostadinha na mesa. Isso daqui me dá uma estabilidade na hora do corte. Refilei todas as minhas costas. Essa é a minha parte direita. E agora a gente vira ela na minha parte do avesso, junta isso daqui. Se quiser passar lá no ferro pra vincar isso, deixar ele bem certinho, pode, mas eu não vou fazer isso, tá? Tô fazendo uma blusinha rápida. Hoje, fazendo essa blusinha, eu tô demorando aqui uma média de 2 horas pra fazer, porque eu tô filmando absolutamente tudo que eu tô fazendo e explicando passo a passo. Mas uma blusinha dessa é pra vocês não perderem mais do que meia hora pra fazer, à medida que vocês forem tendo experiência na costura. Eu não estou puxando, tá? Tô só segurando. Pronto. Ó. Esse daqui é o nosso avesso. Olha esse avesso, minha gente. A costura francesa realmente deixa a costura muito diferenciada. Ó. Ó. Se vocês quiserem depois, se vocês quiserem não, depois sempre de costurar, a gente tem que passar. A mágica da costura ficar realmente bonita, esticadinha, é justamente na hora de passar. Não dá pra ter um ateliê de costura sem ferro de passar roupa, tá, gente? Uma coisa tá totalmente ligada na outra. Agora, a gente tem aqui o viés. O viés de cetim, ele já vem assim, com essas dobras, igual aquela dobra que a gente fez no viés, na aula da calça envelope dupla. A gente fez exatamente esse viés com o próprio tecido, né? Agora, nessa situação aqui, a gente não vai precisar fazer o viés, porque o viés aqui já tá pronto. É uma opção. O que que eu faço? Eu abro o meu viés, eu vou abrir o meu viés, vou colocar o final do meu tecido aqui, exatamente com o final do meu viés, e vou costurar, passar uma costura justamente na dobra, nessa primeira dobra do meu viés. Isso daqui eu tô fazendo do meu lado direito da peça, tá? Primeiro eu faço no lado direito e depois eu faço do lado avesso. Então, pode deixar aqui um tantinho de viés, só pra você poder segurar o viés aqui, que depois você corta. Põe exatamente a agulha no lugar que tá a dobra do viés.
e costura. Lembra sempre de fazer o retrocesso. Ó, vem aqui esticando e costurando. Esticando e costurando. Esticando, costurando. Gente, esticar não é puxar, só esticar. Estica, costura. Pronto. Ó, aqui eu pego meu viés, eu vou dobrar o meu viés agora pro meu lado do avesso, ou seja, para dentro. E eu vou rebater uma costura exatamente no final do meu viés, para que ele fique com o acabamento bem certinho. Por fora, ele só vai aparecer a costura que eu fiz aqui na hora de rebater esse viés. E por dentro, ele vai aparecer um viezinho bem bonitinho, bem acabadinho. Então, agora, a gente dobra. Faz essa dobrinha bem feitinha, bem bonitinha. E faz a costurinha bem retinha também. Pode usar como guia o guia que você tem aqui na própria máquina. Você vai dobrando o viés e respeitando aqui o espacinho que você já fez. Nessa parte aqui, exatamente nas costas, no meu meio costas, que dá uma curvadinha maior, eu dou uma esticadinha no meu viés, tá? Pode dar uma esticadinha nele. O viés aceita esse puxãozinho que às vezes a gente dá, para que ele se ajuste melhor à curvatura da peça. Olha como que ficou aqui. Tá vendo que aqui ele ficou meio franzidinho? Não tem problema, tá? A hora que eu passar isso daqui, ele sai todo esse franzidinho aqui que ficou no meu tecido. Eu vou cortar agora o meu excesso de viés e o meu acabamento da gola na parte das costas tá pronto. Tudo isso daqui depois vai pro ferro, eu passo e ele fica bem bonitinho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha cava. Só que eu vou mudar a posição da câmera para que vocês possam enxergar melhor, ou pelo menos uma posição diferente, e vocês veem aí o que fica melhor para vocês. Eu sempre vou juntando uma parte com a outra para ver se tá ficando exatamente igual. Não sei se vocês percebem que o lado de lá ficou um pouquinho mais estreito, é coisa assim de 1 milímetro mesmo. Por que ficou essa diferença? Porque na hora da minha dobra do meu pescoço, eu devo ter dobrado um pouco mais do lado de cá do que o lado de cá. Acontece isso também, tá? Então, eu vou agora começar pelo meu lado que tá mais estreito, porque depois, no final, eu ajusto isso no outro lado, no lado de lá. Aqui é a minha cava. E eu vou colocar o viés do lado direito da peça. Vou vir aqui. Vou abrir o meu viés. Pode deixar um pouquinho de viés para pro lado de lá. Levanto meu calcador e coloco o meu calcador de um jeito que a agulha bata exatamente na dobrinha do meu viés. E eu vou abrindo meu viés. Eu dou uma esticada nele, mas eu não puxo ele, tá? E ó, aqui, como eu tô num momento de total curvatura da minha cava, quem faz a curvatura é o tecido de baixo e não o meu viés, tá? O meu viés eu só tô esticando ele e eu tô aqui, ó,
fazendo a curva do meu tecido, para que o meu tecido na mesa, na parte da agulha, ele esteja reto. Ó. Eu estico o meu viés, mas eu não puxo. Ó. Aqui o meu avesso, aqui o meu lado direito. Para eu fazer agora a costura final do meu viés, eu viro ele aqui e vou costurar com o viés para cima, só que essa é a parte, então, do meu avesso da blusa. Eu vou seguir essa margenzinha aqui do 1, esse guia do meu 1 aqui, durante toda a minha costura, para que ela fique do lado direito do mesmo tamanho. Ó, a hora que eu viro o meu viés, eu dou uma esticada no meu tecido também embaixo, uma puxadinha até aqui, ó, para que essa parte aqui não fique sobrando muito, ela fique certinha, ó. E vou trazendo ele sempre de um jeito reto para costura, para máquina. Então, parte de dentro, parte de fora. Tá franzidinho, a gente vai passar no ferro e vai tirar esse franzido, tá? Fiz essa cava, vou fazer a mesma coisa com essa outra cava. Ó, chegou aqui nessa parte, eu vou juntar uma parte na outra, para que eles fiquem exatamente do mesmo tamanho, tá? Porque aqui agora, dependendo do jeito que eu dobro, eu posso dar uma puxadinha a mais aqui e deixar ele um pouquinho mais largo ou um pouquinho mais estreito. Ó, para que ele fique certinho, eu faço aqui a dobrinha. Eu terminei a minha parte das costas da minha blusa. Costas com costas, ó, exatamente do mesmo tamanho. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas tá exatamente do mesmo tamanho. Agora, vamos pro ferro para eu passar essa parte das costas e deixar ela bem alinhadinha, bonitinha.